Graças a Deus. Irmãos, vamos à pregação da palavra de Deus. Vamos abrir em Lucas novamente, vamos ler apenas uma pequena porção aqui desse texto. Lucas capítulo de número 22. A partir do versículo 44. Diz assim: E estando o Senhor Jesus em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos a Deus. Nosso Senhor, nós vamos adentrar agora mais intensamente em Terra Santa, Deus. Nós vamos contemplar de forma ainda mais objetiva, direta, clara, substancial as tuas vontades, os teus propósitos. De forma maravilhosa, ó Deus, contemplaremos mais uma vez a tua voz audivelmente falando conosco. Que nós nos portemos em absurda contrição, ó Deus, temor diante de quem nós estamos. Ajuda-nos, ó Deus, para que a tua voz, para cada um de nós, não seja estranha, não seja repulsiva, ó Deus, mas seja ao mesmo tempo confrontadora e apaziguadora, meu Pai. Rende-nos, ó Deus. Baixa as nossas guardas, atrai-nos para o Senhor e ajuda-nos. Ajuda-nos a sermos mais parecidos com Cristo para a tua própria glória. Em nome dele rogamos. Amém. Oração. Uma bênção desprezada. Essa é a reflexão de número 7 que nós temos sobre oração. E é a reflexão de número 3 que nós fazemos desse tema oração, uma bênção desprezada. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você. Como algo pode ser ao mesmo tempo tão valioso e desprezado? Como podemos desprezar algo que tanto recomendamos? Como podemos falar tão bem de algo que pouco experimentamos? Meus irmãos, quando esses questionamentos são feitos, entenda, a minha intenção não é de forma alguma esculachar aqueles que vivem na luta apática contra a estagnação, contra a negligência, contra o pecado e, portanto, são cientes da sua fraqueza e agora se torna ainda mais evidente diante dessas denúncias que são feitas aqui em relação à necessidade de uma vida de oração. Então, meu desejo, meu propósito não é esculachar, obviamente, o meu desejo é levar-nos à reflexão sobre a perda de características basilares da fé cristã. E uma dessas perdas é, obviamente, a oração. A oração mostra a intensidade da nossa luta ou não. A oração mostra se nós entendemos de fato quem nós somos, as nossas fraquezas ou não. A oração, na verdade, é um instrumento para incendiar corações frios, mortos e negligentes. Essa leitura que eu fiz do Senhor Jesus observa a intensidade. Quanto mais agonia ele tinha, mais ele orava. À medida que a situação mais difícil da vida dele, pisando nessa terra, ele experimentava, mais intensamente ele orava. O meu ponto é que nós fazemos justamente o contrário. Quanto mais agonia que nós temos, mais nós nos afastamos da fé. Quanto mais lutas enfrentamos, mais apáticos nos tornamos. Então, a oração é um mecanismo que evidencia para os pastores, obviamente isso, evidencia uns para os outros, se aqueles com quem você se relaciona for intencional ao ponto de lhe edificar, mas deveria evidenciar para você mesmo, mas é isso que não acontece. Deveria evidenciar para você mesmo o quanto você se tornou negligente na batalha,
o quanto você não reconhece a grandiosidade do pecado, a grandiosidade da batalha que você trava, a grandiosidade e o perigo dos inimigos contra quem você luta, e o primeiro deles é você. Satanás não entra nos seus pensamentos, ele instiga você, mas ele não conhece os seus pensamentos, ele não entra no seu coração, mas você está lá. Você está lá nos seus pensamentos, você está lá no seu coração. Então, o maior inimigo não é Satanás, não são principados ou potestades, eles instigam, mas eles instigam procurando pontos de contato que já está lá, no seu coração. E esse é o maior adversário. Então, a oração evidencia justamente isso. Você perdeu para o primeiro adversário, que é você mesmo. Então, todos os outros vão lhe derrotar naturalmente, porque você perdeu o primeiro, que é você mesmo. Então, quanto mais triste nós nos tornamos, quanto mais negligentes nós nos tornamos, quanto mais intensa são as batalhas, trabalho, universidade, escola, familiares, igreja, o dia a dia, mais intensamente nós deveríamos orar. Essa era a máxima de Martinho Lutero. Quando ele tinha problemas maiores para resolver no dia seguinte, ele disse: hoje eu tenho que me dedicar ainda mais em oração. 1 hora não será suficiente. Eu tenho que me dedicar mais ainda em oração, porque ele entendia o rigor da batalha. Então, o propósito é justamente esse. Esses textos que nós temos lido, lemos Mateus já 2 vezes, lemos Lucas agora outra vez, que retrata de forma ainda mais vigorosa, mais intensa, né, mais pungente, essa relação de oração como instrumento de preservação, de antecipação das tentações, de vitória antecipada das tentações, e essa relação de quanto mais agonia experimentamos, nós não nos afastamos do Senhor, nós nos aproximamos do Senhor. Então, o Senhor Jesus ele faz alguns alertas, e esses alertas são importantes. Nós seremos constantemente tentados a negligenciar a oração. Foi assim com os discípulos do Senhor, é assim com você, é assim comigo, e não vai ser a pornografia que vai afastar você, não vai ser o roubo, não vai ser a inveja, não vai ser a mentira que levará você a desprezar a oração. Obviamente isso também faz, mas o ponto é que são as fraquezas da carne. As fraquezas da sua carne levará você a negligenciar, a desprezar a oração. Porque a oração, e é aqui que nós precisamos entender, a oração é um instrumento de preservação. Orações automáticas não funcionam, não glorificam a Deus, não faz sentido. Ímpios podem construir orações. Inteligência artificial pode construir orações. E isso não glorifica a Deus e não fortalece o Espírito que habita em você. Não. Oração é um instrumento de preservação contra as tentações. Então, vigiar é justamente a postura com a qual nós devemos nos portar em oração para que nós não entremos em tentação. Então, muitas tentações experimentadas e que nos vence, muitas vezes, é porque nós não nos dedicamos à vida de oração de fato. Se nós tivéssemos desfrutados da oração como esse mecanismo, com fé mesmo, com ardor, com fé, com profunda devoção, com profunda confiança, com profunda convicção de que ali nós estávamos realmente batalhando pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo emprego do seu cônjuge, pela sua formação, pela sua integridade física, pela sua integridade moral, pelo seu futuro casamento, pelos seus futuros filhos. Se nós nos aplicássemos de fato, assim, com toda intensidade, nós desenvolveríamos ainda mais. Tim Keller, naquele livro Caminho com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, ele diz que orar é aceitar quem somos, o que sempre seremos, completamente dependentes em tudo de Deus. John Piper, ele relata uma reflexão de Charles Spurgeon sobre oração, em que ele usou a figura de Robinson Crusoe, olha as crianças aí, o personagem principal de um romance inglês escrito em 1719, e ele disse o seguinte: Robinson Crusoe sobreviveu a um naufrágio, ficou totalmente sozinho em uma ilha deserta. Sua situação era de causar dor. Deitou-se em um leito acometido de febre,
A febre durou bastante tempo e ele não tinha ninguém para cuidar dele, nem para lhe trazer um copo de água fresca. Ele estava pronto para morrer. Estivera habitualmente em pecado e tinha todos os vícios de um marinheiro, mas sua condição desesperadora o fez pensar. Então, abriu a Bíblia que encontrou em seu baú e os seus olhos caíram sobre uma passagem. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Naquela noite, ele orou pela primeira vez em sua vida. E dali em diante, houve nele sempre esperança em Deus, o que marcou o nascimento da vida celestial. O texto que Robson Crusoe leu foi Salmo 50, versículo 15, que diz justamente isso. É uma promessa. Ora a mim. Invoca-me. Ore a mim no dia da angústia. Não é se afaste de mim. Não é me negligencie. É ore a mim. Busca-me. E eu te livrarei. Essa é uma promessa aqui, irmãos. É uma promessa. Mas não somente isso. É nos dito que justamente a oração e a contrição com que nós buscamos ao Senhor o glorifica. Glorifica o Senhor. Por isso Charles Spurgeon dizia que a oração é uma parceria com Deus. Na oração, ele dizia, nós nos tornamos parceiros de Deus. Nossa parte é invocar a Deus. Depois, a parte de Deus, onde ele responde nos livrando. Depois retomamos a nossa parte quando somos livrados. Por fim, a parte de Deus, quando ele é glorificado. John Piper diz que a oração é a forma planejada por Deus para nos fazer participantes de sua obra e do seu poder. Nós comungamos do poder de Deus na oração, que vence batalhas, que nos guarda em tragédias, que faz milagres. Não é isso? Quantas vezes nós oramos por um milagre e quantas vezes o Senhor fez? A oração é uma parceria de dependência. Não nos tornamos arrogantes por sabermos que partilhamos das mãos de Deus, do poder de Deus, porque a oração é justamente o exercício da contrição. Sem bajulação, sem condições, nós só oramos sabendo que dependemos dele. A força é dele, o poder é dele, o agir é dele, é uma parceria de dependência. E para isso Deus nos criou para sermos dependentes dele à medida que fazemos a vontade dele, que executamos a vontade dele. E deixamos as nossas digitais à medida que espalhamos as digitais de Deus. E isso mostra a grandeza dele, que cumpre o seu propósito, apesar das nossas imperfeições, das nossas digitais que mancham, não santificam. As digitais de Deus santificam, o glorificam, mas as nossas mancham, sujas. Mas ainda assim, por meio das nossas digitais, as digitais dele são vistas em toda a criação. Mas para isso Deus nos criou. Para sermos dependentes e, através da dependência, glorificá-lo. E um dos meios para isso é a oração. A oração não somente é a própria encenação da contrição, irmãos. Então, tem pessoas que querem ser muito radicais, né? Querem ser descoladas. Ore de qualquer jeito. Você pode orar deitado, você pode orar em pé. Qual é o problema? Deus está preocupado com o seu coração. Existe a dramatização da piedade, irmãos. Quando nós não nos portamos de qualquer jeito diante de uma autoridade da nossa sociedade. Nós não nos portamos de qualquer jeito quando recebemos uma visita. Por que você faria isso com Deus? Por que você faria isso na presença de Deus? Com reverência, é uma encenação de honra. É uma encenação de contrição, de zelo, de reverência. Então importa sim. Importa sim a forma como você se achega a Deus. Mas o fato é que nós nos deparamos com essa realidade, a oração, ela é uma bênção, então, que é desprezada nós já sabemos, talvez nós não sabemos tanto quanto,
nós deveríamos que ela é uma bênção. Que ela é uma bênção. É a ação de Deus descendo sobre nós que vem do alto. Então, diante de tudo que nós temos refletido sobre a oração, nós já estabelecemos que desprezar a oração não equivale simplesmente a não orar. Nós julgamos muitas vezes que desprezar a oração é somente não orar. É fato que quando nós não oramos, nós desprezamos a oração. Mas existem muitas outras formas de desprezar a oração. Por exemplo, quando nós tomamos a oração de forma incorreta, nós também estamos desprezando a oração. Isso acontece, por exemplo, quando nós fazemos da oração extensão do nosso egoísmo, como já foi dito aqui. Nós queremos que a vontade de Deus se adeque a nós. Nós tomamos Deus como um gêniozinho da lâmpada mágica. Na verdade, nós não somos submissos a Ele, apesar de estar encenando isso, fazendo um pedido, às vezes de joelho, mas nós estamos mostrando que Deus é o nosso serviçal. Ele precisa corresponder às nossas vontades. Olha lá se a vontade de Deus não for a minha vontade. Olha lá se Deus não quiser o que eu quero. Ele não terá a minha devoção, então eu coloco Deus de joelhos no canto da parede de castigo. Não dou a Ele a honra que lhe é devida. Então, uma das formas de desprezar a oração é fazer da sua oração egoísta. Só você aparece nela. Só a sua família aparece nela. A sua saúde, os seus propósitos, o seu emprego, os seus sonhos, você. Só você aparece. E isso faz com que a minha oração não contemple aos outros, ao meu redor. O máximo que sai é o círculo do meu lar, não sai das paredes da minha casa, dos muros da minha casa. Naquele livro Aconselhando uns aos Outros, Ed Welch, ele diz o seguinte: orar uns pelos outros é talvez a forma mais prática de cumprir o mandamento de amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou, pois oramos por necessidades reais. Então, nós estamos refletindo sobre as dificuldades de orar. Mas deixa eu só lembrar um ponto aqui. Aqueles que são céticos, eles não acreditam no poder da oração. Crentes nominais não acreditam no poder da oração. Ímpios não acreditam no poder da oração. Essa é uma característica de experiência daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Daquele que reconheceu que Cristo morreu pelos seus pecados e o grande benefício que experimenta com isso. Daquele que entende que foi justificado, que os seus pecados, apesar de acusarem você ainda, e essa é a grande luta, nós vamos ver isso também, não tem mais poder para lhe derrubar, não tem mais poder para lhe atingir, mas ele vai tentar. Vai fazer você ficar com vergonha, nós vamos ver hoje também. Ele vai tentar de todas as formas, mas ele não tem mais poder para isso. Então, o que dizer sobre as dificuldades? Nós estamos vendo 5, eu vou trazer um pouquinho de cada uma delas. Por exemplo, a luta, a oração, ela não é algo fácil. Orar é lutar. Quando nós oramos, nós estamos mortificando a natureza caída por meio de instrumentos celestiais. Por isso é natural que a oração aconteça no campo de batalha. É um quarto de guerra mesmo. É uma zona de combate mesmo. Porque, entenda, os trapos do velho Adão ainda estão aqui, em mim e em você. Os trapos do velho Adão ainda residem em nós e se debate, e a nossa carne usa inúmeros apelos para que nós não lutemos. Eu estou cansado, eu estou com sono, eu já fiz 3 orações hoje. Orou hoje? Orei no café da manhã, orei no almoço, orei na janta. Então parece que isso é suficiente para nós. A luta, na verdade, deveria nos fazer perceber a preciosidade daquilo que nós estamos experimentando na oração. Ora, se há luta, então é porque vale a pena. Tim Keller diz que a oração nos transforma porque nos leva à presença de Deus, onde somos expostos, corrigidos, consolados, mas também renovados pelo seu Espírito, à medida que vemos a sua glória e a sua graça. Na oração nós experimentamos isso. Depois que o Senhor Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana, ele experimentou o cansaço, ele experimentou a dor para desfrutar da presença de Deus. Depois de um dia de labuta, depois de um dia de trabalho, tantas e tantas vezes, ele ia ao Senhor
na calada e na densidade da noite, em cansado, em tristeza e em dor. E ele só retornou ao Pai depois das agonias da morte e da vergonha da cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque não seria diferente para a gente. Se essa foi a experiência do Senhor Jesus, enquanto com a nossa natureza humana, ainda que precisaria ser glorificada pela morte e a ressurreição, por que seria diferente conosco? Nós vamos lutar contra o cansaço e nós não teremos a presença do Pai sem agonia e sem luta. Isso deveria ser óbvio para a gente. Sabe, tem muitas coisas que servem de ilustrações para a gente. Às vezes aparece uma notícia meio louca aí de que vai ter um show de uma personalidade internacional ou de uma personalidade nacional e que as mães levam os filhos para passar a noite acampando ali para conseguir um ingresso, para conseguir chegar um pouquinho mais perto daquela celebridade, e aí luta contra o desconforto, luta contra a fome, o frio, o cansaço. Deveria ser uma denúncia para nós, porque parece que os ímpios são mais competentes em lutar pelos seus deuses. Não deveria ser para nós? Deveria ser para nós. Ou você nunca contrastou o fato de que você dedicou tanta energia para obter coisas que em nada lhe acrescentam espiritualmente? Se você teve uma vida ímpia antes da conversão, você pode contabilizar o quanto dinheiro você gastou com prostituição, com bebida e imoralidade. E o quanto você conta as moedas para comer uma pizza com os irmãos ou ir para um retiro espiritual. Nós temos muitos instrumentos que nos lembram disso, irmãos. Agora é fato. Nós teremos dificuldades. E por isso a oração tem que ser reconhecida como luta, mas outra dificuldade é a própria insensibilidade. E aqui é uma retroalimentação, porque quanto menos nós oramos, mais insensíveis nós ficamos. A oração, irmãos, não é resultado de uma experiência emocional. É resultado de uma resolução. Eu resolutamente orarei ao Senhor. É uma decisão. Não é uma cócega que é feita em você. Não é um ânimo que vem do céu. Porque se você precisa de ânimo, até para isso você precisa orar. Senhor, dá-me ânimo. Senhor, dá-me vigor. Então é uma resolução que você faz convictamente, é uma determinação que você toma, porque você sabe quem é e do que você precisa. Imagine se para você se animar, você precisa de pessoas ao seu redor todo instante. Você está lascado. Está lascado. Porque você precisará que pessoas peguem o seu braço direto. E quando essas pessoas não pegarem? O que vai acontecer com você? Às vezes eu vejo alguns jovens, vejo alguns irmãos que a gente precisa estar direto exortando. Precisa estar direto empurrando. A primeira reflexão que eu tenho é se esse jovem está lascado. Está lascado. Está arrebentado. Pois quando aquele que exorta e empurra cansar, acabou. Acabou. Ele vai cair. Ele vai definhar. Porque só vai se for dessa forma. É por isso que eu falei, nenhum pai deveria enviar o filho para a universidade se estiver nesse estado. Nenhum. Se o filho não estiver convictamente certo da sua fé, se não estiver firme na igreja, o pai que envia um filho numa situação contrária à universidade está levando ao matadouro. Mas parece que o diploma vale a pena. Parece que as honrarias valem a pena, inclusive para muitos pais crentes. O que não deveria ser assim. Não deveria. E depois buscam aconselhamento com os pastores quando não tem mais jeito. Satanás já tomou conta do coração. As vaidades do mundo já tomaram conta da alma. Não tem mais jeito. Mas fizeram festas e honrarias. Tiraram fotos e festejaram o passar de uma faculdade, quando deveria fazer um funeral, porque sabe o estado, a situação do filho. E tantos, nenhuma vez pedem conselho aos seus pastores. Porque muitos já sabem qual seria a resposta.
Muitos. Então é mais fácil não medir, não pedir conselho. Tem uma máxima mundana, é mundana, não tem nada a ver com uma máxima piedosa não, que é um ditado que diz: é melhor pedir desculpa do que permissão. Isso aqui não dá certo no meio cristão. Porque você pode pedir desculpa e ser desculpado, mas as consequências não aceitarão esse processo. As consequências cravarão as suas cicatrizes na sua alma e no seu corpo. Então, a insensibilidade é algo muito claro de ser observado, porque quanto mais nós nos tornamos insensíveis, menos nós oramos. E eu vou pular aqui, porque eu estou repetindo tudo, né, irmãos? Cada ponto desse eu escrevo outras coisas, eu penso outras coisas, né? Mas como já passou aqui meia hora, eu tenho que terminar essa pregação hoje. Então, não vou pregar o que eu estava planejado aqui para pregar. Então, dependência é outra dificuldade. A oração é um ato de humilhação. Se nós não tivermos prazer em sermos dependentes, em sermos humilhados pela presença de Deus, nós não oraremos. Nós fraquejaremos. M. Bounds, ele diz o seguinte: orar é um trabalho humilhante. Humilha o intelecto e o orgulho, crucifica a vanglória, assinala a nossa derrota espiritual, e tudo isso é duro para a nossa carne e para o nosso sangue. Contudo, quando nós temos plena consciência da nossa dependência e sabemos quem nós somos, isso nunca será o problema. Eu sou pior do que vocês me conhecem. O meu coração fede mais do que vocês conseguem sentir. Eu sei que Satanás tem muitas armas para me envergonhar, para que eu não esteja pregando para vocês aqui, para que eu não seja um exemplo. Eu sei, Satanás tem muitas armas, tem muitas provas, ele tem muitas, eu sei disso. Não me engano dessa realidade. Mas isso só mostra a grandeza de Deus, porque mesmo assim, Deus é capaz de abençoar outros com os meus trapos de imundícia. Eu sei. Então, quando você tem consciência dessa dependência, e isso lhe causa profundo contentamento, e junto com o contentamento, humilhação, então você não negligenciará, porque você já está rebaixado e é no chão que você vai à oração. Você já está lá na posição que você deveria. Mas lá naquela posição, você tem duas opções. Ou você glorifica a sua carne e Satanás, ou você glorifica a Cristo em oração. Quando você vai para o desânimo, para a depressão, para a apatia, para o isolamento, você está glorificando a sua carne. Naquela posição, mas naquela mesma posição, você deveria glorificar a Cristo, indo a Ele em oração. Você não já está na posição? Então faz isso. Não glorifica a carne, não glorifica Satanás, glorifica a Cristo. E luta como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus. Luta, clama ao Senhor que venha, clama ao Senhor que desça, clama ao Senhor que apareça. E tu diz assim: Senhor, tu disses isso, Senhor, tu disses isso, invoca-me, ora-me a mim. E Ele responderá, porque foi Ele que prometeu. Ele prometeu isso. Lê a palavra. Lê e diz: tu dissestes isso, ó Deus. Agora, cuidado com o que pede. Porque se para você ter a Deus, os entulhos precisarem ser jogados fora, Ele vai jogar. Ele vai jogar. Então tenha muito cuidado em entender que a presença de Deus lhe basta. Perigoso. Você pode perder muita coisa. Mas se você souber o que você está ganhando, você verá que vale a pena. John Piper, naquele livro Em Busca de Deus, ele diz o seguinte: a oração é a admissão pública de que sem Cristo nada podemos fazer. Orar é desviar-se de si mesmo. Olha que legal. Orar é desviar-se de si mesmo. Nesse livro Em Busca de Deus, ele tem um capítulo que fala só sobre oração. Orar é desviar-se de si mesmo, na confiança de que Ele providenciará a ajuda de que precisamos.
A oração nos humilha como necessitados e exalta Deus como rico. Outra dificuldade da oração, e é nessa que nós começamos aqui o tema novo de hoje, é a vergonha, da qual eu falei. Quarto ponto, a vergonha. A culpa pode ser um obstáculo para a oração. Eu não consigo nem orar. Você já caiu em pecado e ficou assim, não foi? Eu sei, eu também já caí. Eu também. Satanás me cirandou. Satanás chegou perto ao meu ouvido e disse: vai orar? Sujo assim? Isso é hipocrisia. Deixa de ser hipócrita. Vai se achegar a Deus nesse estado? O que é que você diz? Eu sei o que é que eu digo. Vou me achegar a Ele nesse estado. Ele me limpa. Ele me limpa. Ele me cura. Ele me sara. Por que a gente faz isso? Porque nós fomos justificados, irmãos. O blefe de Satanás pode chegar ao nosso ouvido, mas nós podemos impedir de chegar no nosso coração. Ele não tem poder sobre nós, porque o nosso advogado disse: perdoado. Está perdoado. Quando isso acontece, irmãos, quando a vergonha nos insulta, nós não dobramos os joelhos para o Senhor. Nós dobramos os joelhos para o nosso orgulho. Nós não nos arrependemos, nós ficamos com remorso, nós temos vergonha do opróbrio. Nós buscamos a valorização de nós mesmos, não a exaltação de Cristo, mas ainda assim entenda, eu sei, Satanás está lá, ele sente o cheiro da culpa, ele sente o odor da vergonha, ele está lá ao derredor, a festa no inferno, quando ele sente isso dos filhos de Deus. Mas se você souber quem você é, a culpa não lhe derribará para ele, lhe derribará para a oração e para glorificar aquele cujo sangue é visto em você. Se você souber que foi destinado a você. Nesse estado de derrota, irmãos, nós temos como urubus, como abutres, espreitando as nossas fragilidades, espreitando a ferida que foi aberta, como chagas em nosso corpo, que condenam o nosso pecado, que exala a infecção desse corpo que ainda precisa de cura, e nós nos debatemos e ficamos ali na expectativa de mais um golpe. Eu já caí mesmo, então vou cair ainda mais. Eu já pequei mesmo, então eu vou pecar ainda mais. Eu não presto, eu não valo nada. Mas quando nós sabemos quem nós somos, é diferente. Nós sabemos quem nós somos. E só os crentes podem fazer isso. Só os eleitos de Deus podem fazer isso. Com a autoridade do Espírito Santo. Daquele cujo nome foi escrito pelo dedo de Deus no livro da vida. Só os eleitos do Senhor. Aqueles que são cientes que foram escolhidos apesar deles mesmos. E por causa do sangue de Cristo. Lembra dos salmistas? Lembra do Salmo 88? Como morto te glorificará. Levanta-me, ó Deus, dessa vergonha para que eu te glorifique. É assim. Alguém te glorificará, alguém te louvará na cova, Senhor. Alguém proclamará o teu nome na cova, Senhor. Ergue-me, Senhor, para que eu glorifique o teu nome. Ergue-me, ó Deus, ergue-me, para que eu te glorifique. Não é à toa que Satanás é chamado do acusador, não é? Ele acusa. Ele exibe os nossos pecados. Eu lembro dos relatos de Martinho Lutero brigando com Satanás.
falando os palavrões, as palavras mais podres até, brigando com Satanás. Eu sei, diz para Satanás, eu sei. Tu tá podre, eu sei. Eu sei que eu estou. Eu sei. Mas o sangue dele pode me lavar, até mesmo dessa podridão. Pode. Pode, o sangue dele pode. O cristão tem a justificação, irmãos. A justificação que o juiz decretou pelo sacrifício oferecido de Cristo em nosso lugar. Está perdoado. Os pecados que nós ainda cometeremos. Nós cometeremos muitos pecados hoje, amanhã, mas nós já estamos perdoados, irmãos. Perdoados dos milhares de pecados que ainda serão escritos na nossa biografia que nós não vivemos ainda. Está perdoado. Todos estão perdoados. Filhinhos de João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados de uma vez por todas. Essa é a intenção. Por causa do seu nome, de Cristo, não do nosso. Isso é de suma importância, irmãos, porque é comum nos sentirmos constrangidos. Isso não se chama hipocrisia. Isso se chama ousadia santa. Não é hipocrisia. Satanás vai fazer você pensar, a sua carne vai fazer você pensar, mas é ousadia, porque você sabe quem você é. Depois de pecar 3 vezes negando a Cristo, Pedro se arrependeu. E foi uma coluna e o líder entre os discípulos. Esse é o constrangimento da carne. Que já que nos golpeou com a queda no pecado, continua nos golpeando pela culpa de nós termos caído. Já estamos no chão. Continua nos golpeando pela culpa para que esqueçamos que existe o arrependimento para nos erguermos novamente. Então, não dê trela a Satanás. Não dê trela a sua carne. Nunca foi por você a salvação. Nunca foi por sua causa. Você é coadjuvante na história. A cruz não foi por causa de você. A cruz foi para a glória de Deus. Às vezes nós somos enfáticos de Cristo morreu por você, entende? Em alguma medida é verdade. Mas a justiça de Deus precisava ser aplacada, a ira de Deus precisava ser aplacada e a justiça de Cristo a justiça de Deus vindicada. E foi por isso que ele morreu. Porque ele ama o Pai mais do que ama você. O Pai. Então, quando você coloca os holofotes em si mesmo, quando coloca o alvo em si mesmo, você está tirando o foco da questão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou assim. Nunca foi. Você nunca foi o ator principal. Nunca. Não foi assim para a salvação. E não será assim para a preservação. É por causa do nome dele. Nenhum será arrebatado das minhas mãos. É por causa do nome dele, da glória dele. Dele. Então não é hipocrisia. Você conhece a Deus? Conhece a Cristo? É por causa disso, então. Porque você conhece. Vá lá com vergonha e usa isso para munir a oração. Usa isso para fazer orações contritas, piedosas, com lágrimas verdadeiras, não lágrimas porque você está doente, não lágrimas porque você ficou desempregado, não lágrimas porque o seu filho está enfermo, lágrimas porque o seu relacionamento com o Senhor foi afetado, foi machucado, pode te tirar tudo, mas não lhe tire o relacionamento com Deus. É por causa disso que você vai lá. Por causa disso. Porque você ainda vai ficar desempregado.
você vai ficar doente. E talvez você perca o seu filho. Você perca o seu cônjuge. Mas não permita que tire você do relacionamento com o Senhor. Não permita. Lute como se dependesse de você, mas com a confiança e ousadia de que não depende. Vai lá, vai lá, vai lá. Salmo 41, versículo 4, diz assim: compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, Senhor, porque pequei contra ti. Ousadia de quem reconhece o Pai que tem. Seu filho já chegou para você e disse: ajuda-me, pai. Já? O que é que você faz? Você pisa nele? Você pisa quando ele chega? Ajuda-me, pai. Pai, me ajuda. Você pisa nele. E você acha que é melhor do que Deus? Você acha que Deus vai pisar em você? Ele estende a mão. Meu filho. Meu filho. Tim Keller diz assim: é impossível permanecer na presença de Deus em oração por muito tempo sem se tornar mais consciente de nossas próprias falhas, mas também mais maravilhado da abundância da graça imerecida que nós temos. Você não tem isso em oração, não. Sem oração, você sai daqui hoje com esse conhecimento. Mas é a oração que vai fazer com que você nunca esqueça disso. Porque daqui a 2 dias você vai esquecer dessa pregação. Quantos reels, quantos recortes você vai assistir daqui a 2 dias? Temos muitas dificuldades para orar. Isso é fato. Outra delas, e a última, é a superficialidade da fé. Essa daqui é um perigo, irmãos. Eu deixei essa por último porque essa daqui, com essa daqui você não aplaca a vergonha. Porque você não vai saber o que é justificação e nem quem você é. A superficialidade da fé é o grande perigo na nossa caminhada cristã. O problema aqui é o problema de ter a fé alimentada pelo que não é fé. É o sentimento, é achismo, é crendice, é emocionalismo, é moralismo, mas não é fé. Todas essas coisas são palhas, são cabanas construídas, são castelos de areia. As tempestades vêm e derriba tudo. E, infelizmente, a fé de grande parte dos evangélicos é absurdamente egoísta e condicional. É um tipo de fé condicionada a experiências, às sensações, às promessas, a benefícios, e tudo isso é fruto da superficialidade do conhecimento de Deus e, por decorrência, obviamente, a superficialidade do conhecimento da própria Escritura Sagrada. E o resultado dessa superficialidade é a ignorância. E não existe crente ignorante, irmãos. Não existe. Porque você foi assaltado com a revelação. E isso salvou a sua vida, porque mudou a sua mente. Não existe crente ignorante. Você foi salvo porque você teve plena consciência da grandiosidade do pecado, do seu estado por causa do pecado, da santidade e justiça de Deus. E você ficou maravilhado com a misericórdia e a graça derramada sobre sua vida gratuitamente. Eu não faria isso comigo mesmo. Depois de saber o que é o pecado, eu condenaria um estuprador, um pedófilo, um assassino. Eu condenaria. E ele me perdoa. Me perdoa. Você fica maravilhado com isso. Então, não existe crente ignorante. Não existe.
Pode não ter tanto conhecimento profundo, mas sabe o que é o pecado, sabe o que é a justificação, sabe o que é a salvação. Sabe sim, porque senão não é crente. Não é crente. Existe um mundo de pessoas agora que estão indo à igreja hoje, nesse instante, que não sabe nem quem está adorando, mas sabe que está se sentindo bem por causa da música que tocou o seu coração, por causa da eloquência do pregador, das aplicações do pregador, do massageamento do ego do pregador. Crentes que não suportariam ouvir essa pregação, por exemplo. Crentes. Não suportaria. Tem um frivião na bunda, sabe? Deus, mora, né, aqui. Eu não vou mais, não. Quem vai pregar, hein? Aquele pastor, ele é doido, prega 2 horas. Quanto tempo você ficaria ouvindo Deus? Quanto tempo? Você sentaria aos seus pés, à semelhança dos discípulos, no Sermão do Monte, e ouviria o Mestre por quanto tempo? Enquanto as multidões se maravilhavam, ele estava falando para você. As multidões intrusas ouvia de relance, porque ele está falando para você. Quanto tempo você ouviria ele? A superficialidade da fé. Esse é o grande problema, irmãos. Crentes superficiais não têm ousadia. É a piedade que vai fazer com que a nossa ousadia não seja prepotência, irmãos. É a piedade. Sem piedade, a minha ousadia é prepotência, é arrogância. Porque nós precisamos ser audaciosos. Sabe por quê? Porque nós pecaremos. Nós continuaremos pecando, como eu disse no ponto passado. Sem a ousadia, nós ficaremos no chão, prostrados diante de Satanás da nossa carne. Ímpios têm ousadia, mas não têm piedade. Eles colocam Deus na parede. Eles não clamam a Deus. O que leva muitos a afirmar que há muitas coisas que a própria Bíblia nunca se comprometeu. A ignorância dá um tipo de ousadia amparada pelo orgulho que é absurdo. Crentes que falam, crentes professos, sabe? Crentes professos, que falam coisas estúpidas, tolas, com uma coragem, uma contundência tão audaciosa que só exibe o seu ego. Coisas que a Bíblia nunca se comprometeu a defender. Decretam coisas, fazem promessas, falam em nome de Deus, prometem realizações. Isso não é fé, irmãos. Isso não é fé, sem dúvida. A mesma acusação do Senhor Jesus Cristo feita aos samaritanos, na figura da mulher samaritana em João capítulo 4, poderia ser direcionado para grande parte de muitos evangélicos hoje. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. O Paulo que falou aos atenienses em Atos capítulo 17, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Pessoas crédulas, cheias de deuses, cheias de misticismo, sincretice, cheias de simpatia. Foi justamente essa ignorância que destruiu o povo de Deus na antiga aliança. Foi essa. A ignorância é um chacal perverso e cruel. A ignorância destrói casamentos, sacrificam filhos, sacrificam relacionamentos. Muitos filhos foram sacrificados no altar do concurso público, do mercado de trabalho, nas universidades, por pais eivados de ignorância. Muitos, muitos. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído. Imagine o tom fúnebre do Senhor falando aqui, irmãos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Deus deu profetas. Eles mataram.
Deus deu a lei, eles pisaram. Contudo, infelizmente, existe um tipo de disposição muito arraigada em grande parte dos evangélicos hoje. A ideia de que tudo que pedimos ao Senhor será dado. Basta pedir com fé, basta decretar. Uma compreensão incorreta de Mateus capítulo 7. Pedir e dar-se-vos-á. Compreensão incorreta. Nós nos esquecemos que a palavra do Senhor Jesus tem como pressuposto que os seus adoradores anseiam por Ele. Querem a presença dEle. Querem a glória dEle. Esse é o pressuposto. O Senhor não está comprometido com o seu bem-estar físico. Apesar, independente, a despeito da sua piedade, do seu estado espiritual. Quantas coisas que você julga boas, talvez lhe removeria do culto, lhe removeria da contrição, lhe removeria da dependência de Deus. Talvez nós não deveríamos orar para sermos curados de algumas enfermidades, irmãos. Nós deveríamos ter temor de orar por coisas que nos aproximam mais do Senhor. Filhos difíceis, casamento complicado, patrões difíceis, dificuldades financeiras. Você acha realmente que se você desfrutasse de tanta bonança em todos esses aspectos, você seria tão devoto e contrito ao Senhor? Você acha? Isso tempera a nossa oração. Senhor, eu não sei. Mas em meio a tudo isso que eu desfruto, eu sinto paz contigo. Então, se não for para tirar, não tira, não. Tu sabes. Tu sabes, Deus. Porque eu não quero perder essa paz contigo em meio à dor, ao sofrimento. Eu não quero perder. Tu sabes. O nosso temor faria com que as nossas orações fossem igual a do Senhor Jesus. Seja feita a tua vontade, não a minha. A tua vontade e não a minha. João, 1 de João 5, 14. E esta é a confiança, ousadia que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A superficialidade da fé faz com que esse versículo não se aplique na nossa vida. Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus, nossa fé é superficial. Nós sabemos qual é a nossa vontade. E nós imputamos a nossa vontade em Deus. Ele quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja feliz. Deus não quer que eu viva triste. Deus não vai ficar me castigando. Deus não vai ficar me impunindo. Deus é amor. Deus é bom. O problema é justamente quando tentamos alimentar a nossa fé com subjetividade, com o que achamos, com o que pensamos sobre Deus, sobre a vontade de Deus. E pode até parecer que a fé é subjetiva. Eu sinto a fé. A fé não é isso, não. Existem vários aspectos da fé. Mas a fé que nos salvou não é um sentimento, não, irmãos. A fé tem palavras, sentenças, tem estrutura gramatical, morfologia e sintaxe. Essa é a fé. Essa aqui é a fé. Tem um objeto direto, indireto, sujeito, preposição. Essa aqui, ó. É a fé aqui. O problema é achar que a fé é um sentimento. E quando o sentimento não existe positivo, o que é que você faz? Nós já sabemos, né? Já aconteceu com todos nós. Aí você precisa do aspecto mais objetivo da fé. Porque a fé também gera sentimentos e experiências. Mas diferente da fé e escritura, ela não é constante. Ela é volátil. Por causa da nossa natureza. Por causa da guerra de paixões. E aí nós precisaremos da fé que vem primeiro. Do aspecto da fé objetiva. Que é o próprio evangelho. Que é a própria escritura. Existe um conjunto de crenças muito bem harmonizadas, irmãos. Abra aí, só para você entender o que eu estou falando. Atos capítulo 6, versículo 7. Não vai entender que fé é uma energia, que fé é um sentimento.
Atos capítulo 6, versículo 7, diz assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Eles obedeciam um sentimento, eles obedeciam uma emoção, a palavra, o evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 23, Gálatas 1, 23. Aquele que antes nos perseguia, Paulo dando testemunho do que dizia a respeito dele, agora prega a fé. Eu sei que muitos pregam esse tipo de fé, que não é essa daqui, que pregam um sentimento, pregam o emocionalismo. E como é que eu prego um sentimento? Sintam, irmãos, sintam, sorria, irmãos, mostrem os dentes, irmãos, abram a boca, irmãos, vai rir, a unção do riso. E já teve a unção do riso. Do cachorro, do papagaio, do urubu. Só ficou a do urubu. Já teve. Unção do riso, unção do dente de ouro, do pó de ouro nas mãos, a unção dos animais. Já teve essas unções tudinha. Todas. Foi criado lá no inferno, por Satanás. Mas tiveram todos. Agora, Paulo prega a fé que outrora procurava destruir. Paulo prega o quê? Emoção? O evangelho. A fé. É isso, irmãos. Existem vários aspectos da fé e um deles, obviamente, é nos tomar por completo. E como nós somos seres emocionais, as nossas emoções também serão atingidas pela fé. Mas por causa da nossa natureza caída ainda, ela vai ser abalada. Essa daqui não. Então, quando um aspecto da fé for abalado, que é volátil, os seus sentimentos, aí você recorre ao outro. Não despreza como se não tivesse o outro, que é o primeiro, que é o basilar. É isso que nós desprezamos. E a superficialidade da fé vai fazer você... Eu estou me sentindo tão mal, eu não oro e não leio a Bíblia. Oh, rapaz! Se é justamente agora que você precisa mais ainda, você toma remédio quando fica doente ou quando está são? É quando está doente, não é não? Ou não? Vou tomar dipirona, não estou fazendo nada. E que nem teve um tempo que quando eu ia jogar, eu tomava paracetamol de 750 miligramas para poder quebrar o pessoal. Acredito, irmãos. Rapaz, correr de doido, né? Eu tomava, não sentia as caneladas não, irmãos. Mas tacar umas caneladas. Aí depois que eu vi que o negócio afeta o fígado, né, eu parei. Eu não fiz muito tempo, não. Fiz pouco tempo. Também não jogava muito, né? Mas tomava. Eu disse, rapaz, eu tô ficando doido, tô nem... Né? Eu acho que nem todo mundo é doido assim, né? Quando você conhece a sua situação, é que você precisa do remédio. E você tem a prescrição aqui, não é? A receita aqui. Então você vai e ora. Mas a gente faz justamente o contrário, não é, irmãos? Nós não fazemos o contrário. Por quê? É suicídio. É loucura. Não seja alguém que as pessoas precisam lhe carregar no braço. Nós carregaremos. Mas não seja essa pessoa. Porque um dia não vai dar certo. Um dia não vai rolar. Não vai. O problema é que com a superficialidade, nós acabamos moldando a nossa fé e nossa dependência de Deus aquilo que nós sentimos. Cuidado quando você diz assim, olha, entendo o que eu estou dizendo, irmãos, não dá para pregar um comportamento em uma hora não, certo? Então, o que eu vou dizer aqui, você tem que botar num contexto aí. Muito cuidado para ficar dizendo, eu não estou me sentindo bem. Eu acho isso um estado de fraqueza muito grande. E uma desistência de luta, sabe? Acho que a gente tem que ter muito cuidado em permitir que Satanás escute essas coisas na nossa boca. Tem que ter muito cuidado. Você não precisa ser super crente. Vai ter aquelas pessoas que vai entender o que você vai estar querendo dizer. Cuidado com esse negócio. Olha, tô tão mal, sabe? Tô muito mal. Eu tô abatido, eu tô caído, eu tô... Cuidado. Não deixe Satanás ouvir isso, não. Ele tá lá.
Você vai se arrebentar ainda mais. Você está dando armas. Faz isso não. Vai ter as pessoas que, por causa do relacionamento de dependência, de cumplicidade, de honra que você tem com pessoas bem, que são parceiros espirituais mesmo, você tem que ter. Ali, meu irmão, o Senhor abençoará aquela relação. Que, infelizmente, não acontece com todo mundo. Tem pessoas que caminham bem mais próximas de nós. E ali sim, ele vai entender, ela vai entender o que eu estou dizendo. Então, você é seletivo, muito cuidado por pregar as suas fraquezas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas ficam honradas em dizer que está fazendo terapia. Estou fazendo terapia. Estou tomando remédio para ansiedade. Pessoas sentem-se honradas quando falam isso, sabe? Não, irmão, ninguém... Esse tipo de fraqueza que exala a falta de dependência, a falta de piedade, a falta de contrição, não fique pregando, não. Não faça isso, não. Vá ao Senhor, fala só com Ele, clama a Ele. E aí busca pessoas que Ele ajuda de fato, pessoas para quem você vai falar que não vai acrescentar nada. Chega uma pessoa para mim, e aí, pastor, como é que pai, tô mal, cara? O que é que isso vai mudar? O que é que isso vai mudar? Agora, aqueles que eu sei que vão orar por mim, ó, irmão, o negócio tá difícil, tá na luta. Luta, ora aí. É diferente, não é não? É diferente. Vocês viam os pais de vocês falando das fraquezas dele direto? Vocês viam? Porque era vergonha. Não tinha isso. Mas nós somos a geração que exalta as fraquezas. E aí, como nós temos tantas pessoas ao nosso redor que comungam com as fraquezas, então é honra. Fazendo terapia. Faz quanto tempo? 15 anos. Fazendo terapia faz 10 anos. É mesmo. E aí, não melhora? Não melhora não, porque a psicóloga tem que se aposentar, né? Ora, como é que ela vai construir a casa dela? Tem que construir a casa. Acabou de comprar uma Hilux. Como é que ela vai pagar? Se tu entrar nessa, tu nunca vai sair, não. Não vai. Me perdoe os integracionistas. Mas tá aqui a terapia. Aqui é a terapia. Aqui. Como é o nome dos terapeutas? Espírito Santo de Deus. O nome dele. Terceira pessoa da Trindade. É o terapeuta. Então, cuidado. Não exalte as suas fraquezas. Não exalte. Esses dias eu estou assistindo novamente uma série que já assisti faz algum tempo. E aí, isso é tanta porcaria. Eu tenho bem 4 ou 5 streams, irmão. Às vezes eu não consigo achar um pra assistir. Aí voltando a assistir tudo de novo, né? Eu morar no interior tem essas coisas, né? Você tem pouco entretenimento. E aí tava assistindo. Aí, numa ocasião lá que um inimigo, um oponente, queria conhecer algum ponto fraco daquele contra quem ele estava lutando. Esse oponente é o do mal. Lembra lá como a gente categorizava antes? É o do mal. E aí ele não encontrava, porque o cara é muito destemido, o cara, quando ele se deparava com dificuldades, ele dizia assim, a vida é o que é. É isso mesmo. Não, mas você não acha? Não, a vida é o que é. Se é assim, tem que ser assim. E aí ele foi falar com um membro da família que estava ferido pela família. E ele disse, eu quero que você me dê algum... Eu já contei isso aqui. Eu quero que você me dê alguma coisa que eu possa usar contra seu pai. E aí o filho disse assim, olha, isso vai ser difícil. Porque quando ele começa algo, ele passa por cima de todo mundo para ir até o fim. Ele é alguém muito orgulhoso. E aí o inimigo diz assim, ok, orgulho basta para mim. E ele tramou uma emboscada para usar justamente o orgulho do personagem. E quando o personagem caiu, um dos filhos dele morreu. Ele assistiu a reportagem e ele disse assim para aqueles que estavam com ele, eles vão usar tudo contra nós. E aí o pai disse assim, eu sei. Eles queriam que a gente fizesse justamente isso e eles sabiam o que a gente ia fazer. Cuidado quando você dá munição a Satanás.
porque isso basta para ele. Ele vai usar justamente isso. Satanás tem que lhe ver mais de joelho do que diante de um celular. Satanás tem que lhe ver mais de joelho do que na frente de uma televisão. Satanás tem que lhe ver mais de joelho do que na frente do computador. Ele conhece o seu histórico de navegação mais do que você. Ele conhece os perfis que você segue mais do que você. Cuidado, ele vai usar. E você está dando a munição. Muito cuidado com isso. O problema da superficialidade é porque a gente acaba moldando a nossa fé não na dependência de Deus, mas naquilo que nós sentimos. Por isso, nós acabamos condicionando a nossa força com os nossos sentimentos. Irmãos, entendam uma coisa. Ânimo não é um sentimento. Não é. Porque o Espírito Santo que habita em você não é uma força, é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia. É uma pessoa que habita em você. Ele é o ânimo do crente. Você recorre a ele em contrição e oração. Quando Deus nos atende, então, quando nós condicionamos a um sentimento, quando Deus nos atende, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos felizes, nós ficamos animados. Quando Deus não nos atende, então nós entendemos que nós estamos em alguma provação. Olha, eu estou carregando minha cruz. Eu estou na tribulação. Faz assim, ó, pede uma coisa a Deus, se ele não der, diz, tá bom, Deus, eu entendi, obrigado. Pronto. Eu entendi, Deus. Ou não é para ter, ou não é agora, mas eu entendi. Tudo bem. Faz isso no leito de hospital, faz isso numa dificuldade que esteja experimentando no relacionamento, no trabalho, faz isso. Eu sei. Porque se eu não tivesse isso, Deus, nem agora eu estava orando ao Senhor. Eu não estava não, sério. Eu estou orando por causa disso. Walter Kaiser, que é um teólogo do Antigo Testamento, ele diz que, infelizmente, muitas pessoas carecem da fé porque procuram fundamentar suas orações na vontade secreta de Deus. Esse é o ponto. Deus quer que eu faça qual faculdade, hein? Oh, meu Deus, como eu vou saber a vontade de Deus? Deus quer que eu faça qual prova? Deus quer que eu trabalhe com o quê? Sabe, Deus quer que eu namore com quem, hein? Será que... Vamos orar, né? Vamos orar para ver. Irmãos, quando nós tentamos amparar a nossa fé na vontade secreta de Deus, nós estamos cavando um buraco para a gente. A vontade de Deus para nos conduzir já foi completamente revelada e Deus tem os instrumentos para clarificar isso também, quando nos falta luz. É por isso que na multidão de conselheiros a sabedoria, e lembra que esse não é um versículo, é um princípio de toda a sabedoria, de todos os escritos sapienciais ali. Então, Deuteronômio 29, 29, as coisas cobertas pertencem ao Senhor. As coisas cobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras de Deus. Então é isso. Nós buscamos justamente essas coisas. Entende, irmãos? Existem, para a gente concluir aqui, né? Existem muitas outras dificuldades. Eu só pude trazer essas. Observe muito essa última, a superficialidade de fé. Esse é o grande problema. Um grande problema mesmo. Mas existem muitos outros motivos que nos fazem desprezar a oração. Como nós vimos, para concluir, é fato que a oração realmente é difícil de ser praticada. Então, nós tocamos em terra santa, nós adentramos em terrenos celestiais, mas com a natureza caída. Então, é difícil, sim. Nós usamos veículos corruptos para falar com Deus santo, santo, santo. É claro que nós vamos nos debater, é claro que isso custará algo de nós. A oração ela é tanto o resultado dessa luta, como a evidência dessa luta, e a oração é o resultado da nossa gratidão a Deus, é uma demonstração da nossa consciência, da posição que nós temos em relação a Deus. Nós sabemos quem Ele é, e olha, eu estou orando justamente porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não orar diz muita coisa sobre nossa fé. Nós somos dependentes, nós somos abençoados, nós somos humilhados, nós somos necessitados da sua ajuda santa. Bonds,
Ele diz assim, a oração é uma obra espiritual. Imagine, você pode fazer muitas coisas. Os homens podem fazer muitas coisas. Mas os crentes, eles podem fazer obras espirituais que os aproximam de Deus. Os crentes. A oração é uma obra espiritual e a natureza humana não gosta da disciplina exigida para a obra espiritual. A natureza humana não quer ir para o céu como um barco que navega com uma brisa tranquila através de um oceano calmo e tranquilo. Haverá lutas, irmãos, lutas. Portanto, orar é guerrear contra as forças do mal, ao mesmo tempo que desenvolvemos uma conversa santa e prazerosa, um relacionamento fraterno que nós temos com o nosso Pai, Deus. Um filho que clama a ajuda do Pai e se deleita com essa conversa, porque sabe que o Pai o ouvirá. E muitas vezes, assim como acontece na relação paterna e materna, nem sempre vai ser um sim. Mas assim como seu filho, a gente também fica carrancudo. Quantas vezes seu filho ouviu um não e ficou carrancudo? O que foi que você fez? Deu uma mãozada? Cuidado. A mãozada de Deus dói. Fica carrancudo? Não deu. Cuidado. Quer dizer muita coisa, né? Quer dizer muita coisa. Eu não vou dizer aqui porque o púlpito não permite. Mas quer dizer muita coisa. Aí você diz o quê? Dá uma mãozada. Ajeita essa cara, senão leva uma mãozada. Que falta de respeito é essa? Para Deus endireitar a sua cara, o que é preciso? Quando nós oramos, irmãos, nós oramos porque nós necessitamos. Não é porque nós desejamos algo de Deus. Nós desejamos Deus, irmãos. Cuidado com os motivos que fazem você se ajoelhar. Cuidado. Muito cuidado. Observa quais os motivos lhe fazem ajoelhar. Deus tem um plano para a tua vida, sabe? Tudo está escrito. Você não vai morrer nem antes nem depois. Você vai morrer no dia que Deus determinou. No dia. Nem um segundo antes, nem um segundo depois. Esquece de ti mesmo nas tuas enfermidades e clama pela enfermidade do outro. Faz isso. Ou você acha que se você não orar, Deus não vai lhe curar? Faz. Tenta extirpar o egoísmo das tuas orações. Eu não estou dizendo que... Não entenda mal, eu não estou dizendo que você não vai pedir por você, sabe? Eu não estou dizendo isso. É difícil, né? O desafio que eu já fiz aqui para vocês, quero que vocês entendam muito bem. Não estou dizendo isso. Mas tira só um pouco mais. Não sei se foi Hudson Taylor que disse assim, eu sou invencível até todos os propósitos de Deus forem cumpridos na minha vida. E é verdade. Eu sou imortal até que todos os propósitos de Deus tenham se cumprido na minha vida. O que é que ele está dizendo? No dia que estiver determinado para eu partir, eu vou partir. Mas até lá, o inferno vai tremer. Vai. Eu vou sacudir as portas do inferno. Bom, até lá, isso vai acontecer. Então, cuidado com os motivos que lhe fazem orar. Se não forem maiores do que a glória de Cristo, cuidado, muito cuidado. Guerreie como um santo piedoso. Entenda, não orar é desprezar uma das mais maravilhosas bênçãos que Deus nos deixou para deleite e auxílio. Conversar com o Senhor é tudo, irmãos, tudo. Ele não lhe julga, ele não lhe condena, ele não se escandaliza, ele lhe ouve e sabe das suas fragilidades, ele está ciente de quem você é e do que você precisa. Zach Swine, naquele livro A Depressão de Spurgeon, ele diz o seguinte, em tempos de escuridão, e eu encerro com essa citação, em tempos de escuridão, a oração não é o recurso de um fraco desesperado,
mas o cântico do filho que confia, mesmo quando não consegue ver a mão do Pai. É isso. Ela está lá. Eu só não consigo enxergar, mas eu sei que ela está lá. O que é que eu faço? Eu estendo. Pega a minha mão, ó Deus, e puxa-me. Pega a minha mão e puxa. Pois vamos fazer isso agora. Nosso Senhor, o Senhor sabe da situação de cada um aqui, ó Deus. O Senhor sabe dos buracos que alguns podem se encontrar, das lutas que muitos aqui estão travando. O Senhor sabe de todos os pedidos, súplicas que já foram colocadas diante do teu altar. O Senhor sabe dos pecados contra os quais intensamente tem sido batalhado. O Senhor conhece cada um de nós de uma forma que nem nós mesmos nos conhecemos, ó Deus. Nos faz instrumentos da tua glória, meu Deus. Esvazia-nos de nós mesmos. Que sejamos a luz do mundo, ó Deus, de fato. Que sejamos sal que retarda a podridão e que mostre o verdadeiro sabor da vida, meu Deus. Ó Senhor, visita-nos, ó Deus, com a tua presença maravilhosa no nosso lar, no nosso quarto, secretamente, e aqui também, de forma especial, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentar a piedade e a contrição na vida de oração, meu Pai. Nós carecemos do Senhor para isso, em nome de Jesus. Amém.